Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Vinícius, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o lema dos segmentos aninhados e eu vou aproveitar também para pagar uma dívida que eu fiz com vocês lá na aula 3, que é a demonstração de que o conjunto dos reais é incontável. Então a primeira coisa a se fazer hoje é definir um sistema de segmentos aninhados. Então o que a gente vai chamar de sistema de segmentos aninhados é um conjunto S, por exemplo, onde cada elemento do conjunto é um intervalo fechado, ou segmento. A gente vai denotar por AN, BN. A gente vai indexar esse conjunto com um índice N pertencente aos naturais. Então, cada elemento do conjunto é um intervalo fechado, tal que o intervalo seguinte, por exemplo, AN mais 1, BN mais 1, esteja contido no intervalo anterior, AN/BN. E isso válido para qualquer índice N natural. Então vamos tentar decifrar o que essa notação está dizendo para a gente. Então, imagina que a gente tem a nossa reta real. E a gente tem um primeiro intervalo fechado qualquer aqui, A1, B1. Então, se S é um sistema de segmentos aninhados, significa que o intervalo agora A2, B2 tem que estar contido dentro de A1, B1. Ele pode coincidir com o próprio A1, B1 ou ele pode estar estritamente contido. Pode acontecer de, por exemplo, um lado coincidir, o outro lado não coincidir, não faz diferença. A2, B2. E aí, da mesma maneira, o próximo intervalo desse sistema, que vai ser o A3, B3, tem que estar contido em A2, B2. Então, por exemplo, B3 e A3. E por aí vai. Então, esse é o conceito de sistema de segmentos aninhados. Aqui já é importante a gente observar uma propriedade que esse sistema vai ter, que é a seguinte. Suponha que eu denomine como A o conjunto de todos os inícios de cada um desses intervalos fechados. Então, por exemplo, aí. E suponha que eu denomine como B o conjunto de todos os elementos BJ, por exemplo, que representam os finais de cada um dos segmentos. Dessa denominação e da nossa representação gráfica, fica claro de ver que AI é menor ou igual a BJ para qualquer I e para qualquer J. Ou seja, qualquer início do intervalo vai ser sempre menor do que qualquer final de qualquer outro intervalo. Tá? Isso é importante para garantir que a gente tem intervalos aqui não degenerados, ou seja, intervalos que o início está sempre indicado pelo número A com o índice I e com finais que estão sempre indicados pelo número B com o índice J. A gente precisa ainda definir um tipo especial de sistema de segmentos aninhados. Então a definição é a seguinte. A gente vai dizer que S é contraível se for satisfeita a seguinte condição. Para qualquer epsilon maior do que zero, existe um índice K natural, tal que BK menos AK é menor do que epsilon. Então vamos decifrar o que essa notação quer dizer agora graficamente. Então, de novo, a gente tem a nossa reta real e o nosso sistema de segmentos aninhados S. Então, aqui está o A1B1, por exemplo, o A2B2 e por aí vai. Então, o que essa definição está dizendo é o seguinte. S é contraível se, dado um número positivo qualquer, for possível encontrar um K, ou seja, for possível encontrar um determinado segmento AKBK dentro desse sistema S, de modo que
BK menos AK seja menor do que epsilon. Mas o que é BK menos AK? BK menos AK é justamente o comprimento desse segmento. Se eu dispuser aqui na reta real o késimo segmento, por exemplo, AK e BK, essa diferença, BK menos AK, vai dar justamente o comprimento dessa linha aqui. Ou seja, a gente vai dizer que S é contraível se, independente de número epsilon for dado para mim, tão pequeno quanto eu queira, eu sempre vou encontrar um segmento que vai ter comprimento menor do que epsilon. Agora a gente já pode enunciar o lema dos segmentos aninhados. Então esse lema ele tem, na verdade, duas afirmações. A gente vai considerar um conjunto S, que vai ser o nosso sistema de segmentos aninhados. E nesse caso valem duas afirmações. A primeira delas diz que existe um C pertencente aos reais, tal que esse elemento C ele está contido em todos os segmentos AN/BN do sistema S. Ou seja, todos esses segmentos têm pelo menos um ponto em comum. A segunda afirmação diz pra gente que se S é contraível, então esse elemento comum C é único. Como a gente vai fazer a demonstração. Então, começando pela parte 1, boa parte da demonstração já está feita quando a gente fez essa observação sobre a relação entre o conjunto dos inícios de cada segmento e dos finais de cada segmento. Como o nosso sistema é dado para um índice n natural, ou seja, tanto o conjunto A quanto o conjunto B têm infinitos termos, a gente sabe que A e B vão ser diferentes de zero. Ou melhor, diferentes de vazio. E além de tudo, é satisfeita a condição de que qualquer elemento de A é menor ou igual a qualquer elemento de B. Ou seja, a gente pode aplicar aqui o axioma da completude. Se você perdeu a aula do axioma da completude, eu vou deixar um link no card para você consultar. Então, aplicando o axioma da completude, ele garante para a gente que existe um elemento C, pertencente aos reais, tal que C vai ser maior do que qualquer elemento do conjunto A, ou seja, C é maior ou igual do que qualquer AI, e por outro lado ele é menor ou igual do que qualquer BJ. Em particular, a gente pode forçar tanto os índices do primeiro conjunto como do segundo a serem iguais, por exemplo, um índice K qualquer, e a gente vai ter AK menor ou igual a C, menor ou igual a BK, e isso vale para qualquer K. Mas lembre-se que AK e BK são os limites dos meus segmentos nesse sistema. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que dizer que C é elemento do segmento AK/BK para qualquer K natural. E isso completa a prova da parte 1. A demonstração da segunda parte desse lema é feita por contradição. Então, aqui a gente vai assumir S sendo contraível, e a gente vai assumir que esse ponto comum a todos os intervalos não é único. Então a gente vai assumir que existem C1 e C2 pertencentes a todos os elementos AK/BK desse sistema para qualquer K. Então, se a gente está supondo que eles são diferentes, a gente pode assumir sem perda de generalidade que C1 é menor do que C2. Já que C1 e C2 são notações arbitrárias, tanto faz a gente definir C1 menor do que C2 ou C1 maior do que C2, na prática dá na mesma. Então vamos supor aqui C1 menor do que C2.
Então o que acontece? Como C1 e C2 são elementos comuns a todos os segmentos desse sistema S, vale que AK vai ser menor ou igual a C1, C1 por sua vez é menor do que C2, e isso tudo vai ser menor ou igual a BK, já que C1 e C2 têm que ser comuns para todos os intervalos. Isso então para qualquer K. Então nesse caso, vamos olhar o que acontece se a gente tomar epsilon como sendo C2 menos C1. Esse epsilon vai ser maior do que zero, né? Porque C2 é maior do que C1. E nesse caso, a gente vê que BK menos AK tem que ser maior ou igual a C2 menos C1. Porque BK menos AK vai dar o comprimento do intervalo, e como C2 e C1 estão contidos em AK/BK para qualquer segmento desse tipo, então significa que a distância deles vai ter que ser pelo menos igual a C2 menos C1. Ou seja, a gente encontrou um epsilon específico para o qual a distância dos segmentos é maior do que esse epsilon. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, então, que não é para todo epsilon que vale a condição da distância ser menor. A gente encontrou um epsilon em particular para o qual essa condição falha. Então significa que o nosso sistema S ele falha na condição de ser contraível. Ou seja, S não é contraível. Só que pela nossa hipótese, S deveria ser contraível e, portanto, a gente encontrou uma contradição. Então isso prova que C1 tem que ser igual a C2 e, com isso, a gente fecha a demonstração desse lema. Então agora, com o auxílio desse lema, a gente pode provar o resultado que foi enunciado lá na aula 3, que é o resultado de que os reais são incontáveis. Para fazer essa prova, a gente vai trabalhar por contradição. Então vamos supor, por contradição, de que os reais são um conjunto contável. Então nesse caso, como a gente viu na aula 3, a gente sabe que eu posso escrever os reais como se fosse uma listagem de elementos que eu estou colocando em correspondência com os naturais. x1, x2, x3 e etc. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pegar um intervalo fechado AB qualquer dentro dos reais e a gente vai começar a construir um sistema de segmentos alinhados a partir desse intervalo AB. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai construir da seguinte maneira. A gente vai chamar de A1B1 um intervalo que estiver dentro de A e B, de tal maneira que o elemento x1 dos reais não pertença a esse segmento A1B1. Então, vamos entender como é que a gente pode fazer isso aqui graficamente. Então, eu tenho a minha reta real, eu escolhi um segmento AB qualquer, e aí eu preciso avaliar em que posição da minha reta aparece esse elemento x1. Se ele aparecer do lado de fora, eu posso, por exemplo, escolher A1 e B1 como sendo o próprio AB. E não tem nenhum problema nisso. Por outro lado, se o x1 estiver dentro do segmento AB, eu posso escolher um outro subsegmento de AB que não inclua x1. Então eu posso pegar, por exemplo, a parte à esquerda, ou eu posso pegar a parte à direita. As opções aqui são infinitas. Desde que A1B1 não contenha x1, está tudo bem. E agora eu vou fazer a mesma coisa em todos os outros passos. Ou seja, eu vou construir um segundo segmento A2B2, que vai estar contido em A1B1, de modo que x2 também não seja parte de A2B2.
Perceba que x2 ele pode estar em A1B1, mas o que ele não pode estar é em A2B2. Ou seja, a minha única restrição é que o elemento da késima posição na listagem dos reais não esteja dentro do késimo segmento no meu sistema de segmentos alinhados. E por aí vai. Agora, o que acontece se eu aplicar o lema que a gente acabou de demonstrar? Como esse conjunto de intervalos que a gente construiu, AI, BI, é um sistema de segmentos alinhados, pelo lema que a gente acabou de demonstrar, a gente sabe que vai existir um elemento comum a todos eles. Então existe um C pertencente aos reais, tal que C é elemento de todos esses segmentos AI, BI. Só que se C pertence aos reais, ele tem que estar em alguma posição da minha listagem aqui. Vamos supor então que ele esteja listado na késima posição. Ou seja, existe um K natural, tal que C vai ser igual a XK. Por outro lado, pela própria construção dos nossos segmentos, a gente forçou que, por exemplo, o segmento AKBK não contivesse o elemento XK. Ou seja, por um lado, ele é comum a todos, mas por outro, ele não está dentro de AKBK. Ou seja, aqui a gente cai numa contradição. Isso quer dizer, então, que os reais não são contáveis. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, qualquer crítica ou dúvida é só deixar um comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ser avisado assim que as próximas aulas forem publicadas. Obrigado e até a próxima.